o teto de gastos e a debandada no Ministério da Economia, a vacina russa e a corrida pela imunização em estados e municípios. Tudo isso e muito mais no Papo Democrático, seu compilado de política semanal. Meu nome é Carlos, sejam muito bem-vindos. Fala galera do Papo Democrático, aqui quem fala é o Atanã e eu ainda não debandei. Fala galera, Pitanga do Papo Democrático aqui, eu ia falar esse com o Atanã e ele roubou a minha frase. Fala galera, aqui é o Vinícius do Papo Democrático e chegamos ao nosso quarto episódio, o mesmo número de gols que o Bayern de Munique fez no Barcelona no primeiro tempo. E essa semana, um dos pontos altos foi a saída de 2 secretários especiais do Ministério da Economia. Teve a saída do Salim Matar, que era o secretário especial que cuidava das desestatizações, das privatizações, e a gente teve a saída também do Paulo Webel, que era da secretaria especial que cuidava ali da parte de inovação, da parte de desburocratização do governo e do país. E aí essas saídas geraram choque tanto no governo quanto no mercado, que fez com que o Paulo Guedes, em uma coletiva na noite de terça-feira, comentasse sobre isso, dissesse que era realmente uma demandada e indicasse que essas saídas aconteceram porque os secretários estavam infelizes com entraves políticos nas suas pastas. Salim Matar afirmando que não estava conseguindo, que as privatizações não estão andando, e o Webel pouco feliz que a reforma administrativa provavelmente vai ficar para 2021. Isso gerou no Guedes um certo sincericídio. Ele comentou sobre isso, também comentou sobre pressões de alguns grupos no governo que têm indicado para o presidente que seria uma boa opção furar o teto de gastos. O incêndio foi tão grande que na quarta-feira, um dia depois, o presidente, uma série de ministros, o presidente da Câmara e do Senado fizeram uma coletiva no Palácio para comentar sobre isso, sinalizando que o compromisso do governo ainda é com a manutenção do teto de gastos e ainda é com o orçamento brasileiro. Eu quero ouvir vocês sobre isso, Atanã, Pitanga, Vinícius. Quero ver o que vocês acharam dessa semana levemente movimentada com essas coisas aí. Então, Carlos, assim como a gente comentou na semana passada sobre a ida do Guedes para a tributária, ele ainda é um peixe fácil para algumas armadilhas, né? Então, como ele é o rei das lives, né? Quando a gente tá falando de sinalização, ele sempre sabe sinalizar. Ele só, às vezes, não sinaliza bem o que ele quer, mas ele sempre vai sinalizar alguma coisa. Então, o que mais me chamou a atenção, na verdade, Carlos, para além do trabalho que esses dois já faziam, que, assim, embora seja passível de críticas, como todo governo é, tiveram avanço, sim, em termos de controle, né? Realmente conhecimento ali de qual era o tamanho do déficit das empresas estatais e inovações também no setor público, questão de desburocratização, que é, sim, um primeiro passo, né, para a gente ter uma relação entre o cidadão e o governo mais transparente, mais ágil, mais tecnológica, que é fundamental para o futuro. O que me chamou realmente a atenção foi a posição do Bolsonaro para apagar o incêndio. Claro que, para quem é um pouco mais técnico, a sinalização da saída foi muito traumática, né? Mas é o que a gente sempre diz, né? Sobre alguns eventos políticos, é melhor você sempre tomar um copo d'água antes de tentar fazer algum tipo de análise um pouco apressada do que está acontecendo. Claro que, para quem é da iniciativa privada, o tempo de Brasília realmente é um pouco complicado, né? A galera sofre um pouco porque o timing é bem diferente. Mesmo você tendo as atribuições ali para as mudanças, elas dependem de muitas pessoas, tem muitos pontos de veto e estão abertos para muita discordância. E vale marcar que o Guedes fez essa coletiva junto do Maia na terça-feira de noite. Eles estavam debatendo outro ponto, que é o teto de gastos, né? Mas acabou tendo que falar sobre a saída dos secretários, que foi anunciada ao longo do dia. Diferente daquela saída do Mansueto, que ela foi planejada, foi organizada ao longo de meses, né? Foi aberta para o mercado, teve a indicação clara, essa foi de sopetão. São 2 secretários especiais de uma vez, né? Apesar disso, o Ministério da Economia já indicou quem vão ser os novos nomes. O Diogo McCord vai assumir no lugar do Salim Matar. Ele já é do Ministério da Economia, ele era secretário de Desenvolvimento da Infraestrutura, e no lugar do Paulo Webel, para continuar aí os debates sobre desburocratização, foi indicado o Caio Andrade, atual presidente do SERP, que é o Serviço Federal de Processamento de Dados.
E apesar da importância disso, apesar de ter tido toda essa movimentação, a fala do Guedes foi mais marcada por outro ponto que não os secretários, e sim a defesa do teto de gastos e a indicação que dentro do governo tem grupos que querem romper o teto de gastos e que estariam aconselhando o Bolsonaro a fazer isso. Isso fez com que na quarta-feira o governo tivesse que fazer uma coletiva, parecia posse de ministro, né, Vinícius? Tinha todo mundo ali, tinha o Maia, tinha o Alcolumbre, vários ministros juntos, Guedes, o Tarcísio, e eu diria que essa fotografia, sim, foi o ponto alto da semana. E falando sobre teto de gastos, eu tenho alguns comentários. O primeiro destaque é uma curiosidade, né, que essa semana também marcou uma aproximação entre o ex-presidente Michel Temer e o atual presidente Jair Bolsonaro a partir da missão humanitária realizada pelo presidente Michel Temer de levar suprimentos e também outros tipos de ajuda do Brasil para o Líbano. Ele que é filho de libaneses, né? E o presidente Michel Temer foi o proponente da emenda constitucional 95, que é a emenda que trouxe à discussão, né, ao debate público, o teto de gastos, né? O primeiro mandatário a sinalizar a esse respeito. O presidente Bolsonaro, com todo o seu receituário liberal, capitaneado pelo Paulo Guedes, decidiu manter essa estrutura, né, mais austera de seguir o teto de gastos, que iniciado pelo presidente Michel Temer logo que ele iniciou após o impeachment da presidente Dilma Rousseff em 2016. E um outro comentário é em relação a essa disputa que o Carlos muito bem comentou, essa disputa de narrativas dentro do governo, né? E alguns analistas dizem que essa disputa ela é capitaneada, de um lado, pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, e do outro, pelo ministro da Infraestrutura, o ministro Tarcísio, que tem interesse em ter mais recursos para conseguir finalizar obras que o Ministério tem tocado o Brasil afora. E sobre isso, vale também destacar a pesquisa realizada pelo Painel do Poder, que é uma iniciativa do jornal Congresso em Foco, na qual eles tentam, de alguma forma, classificar os ministros que são mais bem avaliados pelos parlamentares, né? E no mês passado, em julho, nessa mesma pesquisa, o ministro Tarcísio e o ministro Paulo Guedes tinham uma avaliação muito próxima, né, de 3,3 para o ministro Tarcísio e 3,2 para o ministro Paulo Guedes. E nesse mês, o Paulo Guedes não aparece nem entre os 3 ministros mais bem avaliados, enquanto o ministro Tarcísio já se aproxima da ministra da Agricultura, a Tereza Cristina, que é a mais bem avaliada. Então, vale esse destaque para entender assim, como que essa disputa de narrativas dentro do governo pode se conflagrar e como que o presidente Jair Bolsonaro vai tomar decisões a partir disso, tendo em vista que existe um ministro mais bem avaliado e outro que tem tido dificuldades em manter uma boa avaliação, em especial entre os parlamentares. E sobre isso também vale citar a mudança na liderança do governo na Câmara, né, com o deputado Ricardo Barros, que hoje substitui o deputado Vitor Hugo. E por que eu comento isso? Porque também foi discutido por alguns analistas, e nesse caso eu destaco o Fernando Nakagawa da CNN, que ele comenta que o mercado, depois da saída dos secretários do Ministério da Economia, hoje o mercado está olhando com um copo meio cheio e um copo meio vazio. Aqueles que entendem que há ainda esperança, eles enxergam que essa aproximação do Centrão pode, de alguma forma, agilizar as reformas no Congresso Nacional, né? Então, a nomeação do deputado Ricardo Barros para a liderança do governo na Câmara pode ser um indicativo de que o governo também tem esse entendimento de que é preciso, de alguma forma, se aproximar do Centrão para que as reformas possam ser pautadas. Para além dos bastidores da política, né, a discussão sobre obedecer ou não à regra fiscal do teto de gastos encontra muito impacto na realidade brasileira, né? Sobretudo devido à crise de saúde. O sucesso do auxílio emergencial entregue pelo governo tem claramente afetado a avaliação que os eleitores têm do presidente. E a possibilidade de alocar mais recursos públicos como uma saída da crise, embora isso vá gerar problemas fiscais, é muito positivo do ponto de capital político. E essa é a discussão. Se no fim do dia Bolsonaro vai optar por uma proposta mais populista, de poder entregar mais recurso com a cara dele no cartão, ou uma proposta mais fiscalista, que pode ser mais positiva, quem sabe, no futuro próximo, mas que hoje significa um pouco mais de crueldade na tomada de decisão.
Um ponto que a gente precisa pensar também é que a pauta fiscal, ela tem sido, bem ou mal, uma das âncoras de confiança do mercado no governo, em algum nível. Porque você ter a sinalização que o governo pretende gastar menos do que arrecada é importante, né? Do ponto de vista de qualquer tipo de controle. E esse debate já tinha sido levantado várias vezes no Congresso. O Maia se abraça nele também. E aí o Atanan comentou sobre como o debate está relacionado aí ao auxílio emergencial, mas ele se relaciona também a outros tipos de movimentações. Ele se relaciona à reforma tributária, porque a reforma tributária também vai falar ali da parte de arrecadação, então em algum nível eles andam juntos. A reforma é pela parte de arrecadar mais, o teto é justamente de controle, só que dentro da reforma a gente também tem coisas que custam, tipo desoneração da folha, ou então o Renda Brasil, que vai ser aí o projeto sucessor do auxílio, também vai custar. Então, assim, essas são as pressões que o governo sente no momento atual para poder considerar furar o teto. Mas, do outro lado, furar o teto representa rasgar um instrumento de responsabilidade fiscal, né? Você está dizendo que quando as coisas apertam, você está disposto a alterar as regras do jogo e não jogar por elas. Então, isso é uma sinalização que tem um custo político muito, muito alto. Carlos, queria aproveitar o gancho, porque a gente estava discutindo essa semana sobre esse processo de conformação do atual governo dentro do que a gente chama nas relações internacionais de realpolitik, né? Que é essa ideia de que a política ela tem elementos realistas que fazem com que você, às vezes, meio que tenha que ter um esticamento, assim, né? Então, o governo passou por isso, tanto na decisão de colocar alguém do centrão na liderança do governo na Câmara, quanto também na discussão sobre como conciliar a discussão fiscal, do equilíbrio fiscal, com programas sociais, em especial esse de auxílio, tanto o emergencial quanto um auxílio perene. Nessa discussão e conformação do governo, a gente teve um novo elemento, já próximo do final da semana, sobre a possibilidade do presidente Bolsonaro voltar para o PSL. E isso é um indicativo também que o presidente está, de alguma forma, preocupado também com as eleições municipais, tendo em vista que, com a dificuldade da Aliança pelo Brasil se configurar como um partido de facto, o retorno para a legenda antiga é o caminho mais viável para que ele possa, de alguma forma, juntar a sua base aliada e ter candidatos para as prefeituras, né? Então, é uma discussão forte que envolve vários elementos e que estão em jogo, que a gente vai certamente trazer mais para o podcast nas próximas semanas. Para fechar aqui a discussão do teto de gastos, eu queria levantar a péssima percepção, na verdade, que o cidadão comum tem das entregas do governo. E é por isso que a internalização da importância, na verdade, das regras fiscais para a população é tão difícil, já que os parlamentares tomam decisões sem prever os impactos orçamentários daquelas medidas, né? Isso é o que a gente mais vê. E é claro que enquanto não só o parlamento, mas também a população conhecer a importância do orçamento, né, do ajuste ali, que o dinheiro pago em impostos, ele tem que ser bem alocado e alocado de forma responsável, de forma racional, de que políticas públicas custam dinheiro, a discussão, pelo menos na minha percepção, ela nunca vai avançar, né? A discussão tem que evoluir, né, para poder realmente enfrentar o problema que é, hoje, a regra do teto de gastos foi criada exatamente porque ela é uma consequência do descaso e da falta de responsabilidade na alocação dos recursos públicos. No fim, o que a gente sempre precisa lembrar é aquela frase tosca que não existe almoço de graça. Tudo custa, todo tipo de política pública custa, tem que vir de algum lugar. E faz parte do processo de política tomar a decisão de para onde os recursos são enviados, né? Eu pareço o chato dos impostos depois que eu falo toda vez. Mas, cara, assim, mas tu é o chato dos saber impostos, quanto cara. você arrecada, exatamente, eu sou o chato dos impostos. Mas assim, saber o quanto você paga de imposto, saber pra onde isso vai, cara, é pilar democrático, sabe? É pra isso que funciona o Estado, sabe? Se você não sabe disso, o Estado tá falhando em algum lugar, não tá fazendo direito o papel dele. Essa semana nós saímos um pouquinho da esfera estadual municipal para ir para uma esfera internacional e estadual. Tivemos o anúncio do lançamento da Sputnik V. E não, calma, não estou falando de um novo foguete russo, e sim da primeira vacina do coronavírus anunciada pela Rússia. Em contrapartida, isso teve efeitos aqui no Brasil, porque o governo do Paraná, por meio da Tecpar, anunciou uma possível parceria entre a Rússia
e o próprio estado para adquirir essas vacinas. Então, querendo ou não, o que chama a atenção em estados e municípios essa semana são as corridas das vacinas. Temos a vacina russa, que se diz promissora e pronta, a Sputnik V. Temos a AstraZeneca da Oxford. Também temos a Sinovac da China, que está em parceria tanto com o Butantan quanto aqui no Distrito Federal para testes. Ainda temos a vacina Pfizer e a BioNTech. O que chamou a atenção no meio dessa corrida foi o governo do estado da Bahia, que fez um anúncio de uma série de parcerias com quase todas essas vacinas. E querendo ou não, a pergunta pelo menos se levanta aqui. Nessa corrida maluca brasileira das vacinas, quem é que vai chegar primeiro na linha de chegada? Olha, eu espero que seja eu. Mas assim, Pitanga, tirando um pouco a brincadeira de lado, né, já que tá todo mundo cansado de quarentena, a vacina russa anunciada nessa última semana não teve muito apoio do Pazuello, por exemplo, o ministro da Saúde aqui no Brasil, e a OMS também parece que não ficou muito satisfeita com o anúncio, né? Diz que a Rússia não precisa justificar para lançar a vacina, né, já que ela é um país e ela é soberana para fazer isso, mas num tempo onde a narrativa é mais importante que a realidade, eu quero ver quem é que vai ter coragem de tomar a vacina aí do foice do martelo. Eu particularmente fico bem entusiasmado com essa corrida, porque é uma corrida que de alguma forma mostra que há soluções surgindo, né? E algumas delas já podem surtir efeito no próximo mês, é o caso da vacina russa. E a comunicação da vacina russa também fez com que os demais laboratórios também falassem em relação aos prazos e se colocassem à disposição para acelerar esse processo de fabricação e testagem. Então isso é importante para quem é sociedade civil como nós, né? Que gostaríamos muito de voltar à vida normal. Então, particularmente, eu gostaria muito que desse certo. Aí tem só um ponto que eu gostaria de destacar, né, em relação à atuação do deputado Vinícius Poit, que infelizmente foi diagnosticado com Covid-19 essa semana. Ele é representante da bancada paulista, né, ele é o líder da bancada paulista e tem negociado com o governo federal para que o Butantan, que é o laboratório paulista, que tem levado em parceria com a Sinovac as pesquisas sobre a vacina aqui em São Paulo, né, ele também seja beneficiado pela MP da vacina, que a gente comentou na semana passada, e que liberou 2 bilhões de reais em recursos para que fomente as pesquisas em relação à vacina. Né? É fundamental a gente comentar, e aí eu tenho que concordar com o Atanan, que em tempos contemporâneos o discurso tem mais peso que realidade. Existem 2 tópicos fundamentais para a gente entender essa questão da vacina. Vacina não tem ideologia política. Também o governador de São Paulo, Dória, e também o governador do Amazonas, Wilson Lima, comunicaram que testaram positivo essa semana para o coronavírus. Em termos práticos, o governador, que praticamente 3 vezes na semana comunicava presencialmente com os repórteres e em uma área aberta, terá que passar essa comunicação por meios virtuais ou se não deixar para o vice-governador de São Paulo. E aí, novamente, o que eu volto a dizer, que eu já comentei no último episódio, não esquece de ir lá conferir também, é que vacina pronta não é vacina disponível. E aí eu digo isso porque é o seguinte, tem o lançamento da Sputnik V, que é a vacina russa, porém a comunidade científica internacional atesta a qualidade, principalmente o quão pronta essa vacina está realmente para ser aplicada na população, enquanto por outro lado, em um desafio futuro para os governos é entender como é que vai se dar essa política de imunização, seja no Brasil e seja em qualquer tipo de estado. Novamente, eu levanto um pouco a bola do poder legislativo porque é visível, é notável que tanto as assembleias legislativas como as câmaras municipais do Brasil já projetam novas proposições públicas sobre o processo de imunização contra o coronavírus e quem serão os privilegiados nessa fila, seja em ordem de grupo de risco, seja em ordem alfabética, seja até mesmo em ordem de idade. De qualquer forma, eu espero receber a vacina o quanto antes e sim, eu já separei a minha roupa para ir ao postinho. E falando em relações internacionais, a gente teve novos capítulos em relação às dificuldades que o Brasil tem tido para manter a sua imagem positiva em relação a meio ambiente e agricultura, né? E por motivos distintos, né? Então, a nível de meio ambiente, e a gente teve várias discussões entre maio, junho e julho, e que se desdobraram essa semana em relação ao meio ambiente, na aprovação, tanto pelo Senado quanto pela Câmara,
de um crédito de mais de 10 milhões de reais para a Operação Verde Brasil. Essa operação, que é realizada pelas Forças Armadas, iniciou em maio deste ano e tende a permanecer até novembro, a partir dos novos recursos destinados pelo Congresso, né? Então, essa operação ela visa combater o desmatamento e a queimada ilegal na Amazônia a partir da força ostensiva das Forças Armadas. E isso tende a atacar um dos problemas, uma das causas raízes, né, que são sempre levantadas no debate público a nível internacional quando se fala na relação do Brasil com o meio ambiente. E além dessa aprovação de um crédito extra para essas ações da Operação Verde Brasil, a gente também teve a reestruturação no Ministério do Meio Ambiente, envolvendo algumas secretarias que são, de alguma forma, chave para a questão da Amazônia, né? O Salles, ele deu uma entrevista para o Estadão e lá nessa entrevista ele comentou que esse novo organograma ele serve para, de alguma forma, responder a essa pressão das entidades internacionais e, em especial, dos investidores. Cada vez mais tem surgido coalizões, tanto a nível nacional de investidores locais, quanto a nível internacional, em relação a essa ideia de alguma forma, promover a governança sustentável dos negócios aqui no país. A gente teve também essa semana, e o Atanan pode comentar um pouco mais, a alegação da China quanto ao frango brasileiro, né? Eles receberam a exportação de um contingente relativo de frango e lá nesse eles identificaram que havia contaminação por vírus de Covid-19. Aí não se sabe ao certo como ocorreu essa supervisão por eles, e isso também trouxe alguns outros desdobramentos quanto a quais seriam os interesses envolvidos nessa denúncia, né, de que o frango brasileiro estava contaminado. O que dá para dizer é que, em certo sentido, a gente teve respostas a nível institucional para a questão da Amazônia e a gente teve repercussão negativa na pauta da agricultura. Vinícius, a possível contaminação do frango exportado para a China nessa semana movimentou as entidades, né, do setor de proteína animal no Brasil e também do Ministério da Agricultura. Vale lembrar que, com a crise do coronavírus na China, o volume de exportações de proteína brasileiras aumentou consideravelmente. E isso fez com que a indústria nacional chinesa de processamento de proteína animal tivesse que dar uma encolhida, já que ela estava impossibilitada de trabalhar devido ao cenário de saúde, né, do país. Agora que a China já está no cenário de pós-crise, é fácil de observar que estão existindo movimentações sistemáticas para que as importações voltem aos padrões originais pré-pandemia. E isso acaba afetando o setor de proteína animal brasileiro. Não estou aqui querendo fazer nenhuma teoria da conspiração. É claro que a possibilidade do frango realmente estar contaminado e ter sido contaminado durante a produção aqui no Brasil, mas também existe o cenário de possibilidade de contaminação no transporte ou de uma simples desculpa sanitária para fazer com que o Brasil volte aos padrões pré-pandemia de exportação e a indústria chinesa possa novamente retomar o seu mercado. Eu particularmente creio que a dificuldade maior em restabelecer a imagem do Brasil internacional não está em termos de fala ou de comunicação, mas de fato fazer aquilo que pretende-se e corrigir, quem sabe conquistar novamente confiança em termos internacionais. Basicamente a gente sai de uma perspectiva menos Ernesto Araújo, menos filhos do presidente e mais do que as entidades ou quem sabe o vice-presidente Hamilton Mourão consegue trazer de confiabilidade, seja para o mercado, seja para a pauta ambientalista. E lembrando que aos poucos nos aproximamos das eleições norte-americanas e, querendo ou não, o cenário por lá é que Joe Biden possa ser o novo presidente dos Estados Unidos. De qualquer forma, a gente teve durante o mês passado a polêmica do vídeo que o filho do presidente Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, soltou em suas redes sociais, mas de qualquer forma a resposta em termos de comunicação por parte do governo brasileiro foi de que eles também estão prontos para caso tenha uma vitória por parte do Biden. Desde os períodos de campanha até o presente momento, ainda sinto falta de uma parte pragmática do Brasil em termos de relações internacionais e um pouco desse desalinhamento com os Estados Unidos, em especial com o atual presidente Donald Trump. Mas é aquilo de fato, vamos esperar o que as urnas norte-americanas irão dizer e qual será o posicionamento do Brasil em relação a, quem sabe, um novo presidente dos Estados Unidos ou a reeleição de Donald Trump. Pitanga, o teu ponto sobre as eleições nos Estados Unidos é muito relevante, dado
os novos capítulos que a gente teve essa semana, né? O candidato Joe Biden, ele escolheu a sua candidata à vice-presidência, né, para compor a chapa com ele, que é a senadora Kamala Harris. Mas o meu comentário é em relação ao que ela já falou sobre o Brasil, né? E ela já se posicionou contrariamente ao governo Bolsonaro e também se opôs, enquanto senadora, a acordos entre Brasil e Estados Unidos, acordos comerciais entre Brasil e Estados Unidos, por conta da questão amazônica, né? Então, ela, nos seus posicionamentos públicos a respeito do Brasil, ela sempre destacou a questão do desmatamento na Amazônia. Vale muito se atentar aos desdobramentos das eleições dos Estados Unidos, até para a questão do meio ambiente e como ficaria a posição do país. A gente já sofre pressões de países a nível de Europa e talvez a gente, em algum outro contexto, a gente possa também receber essa pressão vinda dos Estados Unidos, caso o presidente Donald Trump não consiga a reeleição. Então, vale mantermos esse contexto do eleitoral americano no radar. Ainda cabe destacar que para essa semana política, estados e municípios teve uma outra movimentação, dessa vez para as eleições que vão acontecer pro final do ano. O TSE iniciou o processo de campanha principalmente para quem vai ser mesário durante as eleições. Só que um ponto muito interessante trago pela mídia é que, dependendo do município, haverão dificuldades para realizar tanto essas inscrições quanto também o treinamento desses mesários, uma vez que a tecnologia ainda não consegue contemplar os limites necessários para que isso possa acontecer de maneira virtual. Ainda em termos de judiciário, o ministro Edson Fachin quer aprovar no TSE normas mais restritivas a candidaturas que envolvam líderes religiosos, e também a gente precisa pontuar que estamos em época de pandemia e, querendo ou não, o Tribunal Superior Eleitoral ainda vai ter dificuldades em manter tratativas para o calendário eleitoral em meio à pandemia. Novamente, as eleições ainda estão previstas, e se por um lado ainda a gente tem que contar com essa questão administrativo-prático por parte do TSE, do outro os partidos políticos começam a se movimentar para tentar lançar nomes, e que quando o período oficial de campanha se iniciar, tentar, quem sabe, emplacar novos líderes ou até mesmo novos prefeitos no Brasil afora. Então, chegamos naquela parte do episódio que a gente balança e joga ali os búzios da política brasileira, né, em que a gente levanta quais são nossas expectativas para a semana que vem e para o que pode acontecer. Eu sei que na semana que vem não tem reforma tributária e eu sei que o governo também mandou o PL sobre a BR do Mar, mas a minha expectativa real é estar tomando caipirinha na quarta de tarde, porque essa semana eu estou de férias. Eu tenho uma semana para ficar só existindo e é isso, gente. Eu desejo boa sorte a todos vocês. Ao contrário aí do meu amigo Carlos, eu acho que devido à legislação trabalhista diferenciada, eu não tenho muito direito a férias, né? Então, fico feliz por ele e triste por mim, nesse sentido. Mas na semana que vem, pra semana que vem eu acredito que a gente pode ter a retomada aí das discussões do marco legal do gás natural. Tiveram alguns requerimentos de urgência que foram aprovados que vão me dar uma dorzinha de cabeça bacana nessa semana. E agora que eu me comprometi a acompanhar o Vasco, essa semana vai ter mais Vasco. Pra cima deles! Bom, e no meu caso, as minhas expectativas estão em relação à reaproximação do Bolsonaro com o PSL. Como eu comentei, ele indicou que há interesse em se reaproximar do partido, e o presidente do partido, Luciano Bivar, falou que se os congressistas do partido, os parlamentares do partido aprovarem a decisão do presidente de retornar ao partido, ele retornará. Então, a minha expectativa é de que haja novos desdobramentos desse caso. E só para adicionar, a minha expectativa também é de que o adulto Ney, também conhecido como Neymar, consiga passar para a final da Champions League. Para essa semana, infelizmente, não terei expectativas de tomar uma caipirinha, mas irei acompanhar a relação erva mate e vodka, que é a parceria entre a Rússia e o Paraná, para ver se realmente teremos a autorização por parte da Anvisa para receber esses lotes e quem sabe o Paraná ser o primeiro estado em relação à imunização. Além disso, eu vou tomar um copo d'água e dar uma respirada, porque esse comecinho de mês tivemos a volta das atividades legislativas. Para quem não tá ligado, nós gravamos um vídeo pro Instagram, corre lá no nosso Stories e dá uma conferida. Bem, pessoal, estamos chegando ao fim de mais um episódio do Papo Democrático. Eu agradeço em nome de todo mundo quem escutou até aqui, quem está acompanhando a gente, quem está mandando feedback.
Continuem com a gente, continuem curtindo e se engajando nos posts no Instagram e nas redes sociais. Essa semana teve post sobre o teto de gastos, então corre lá pra ver. Também corre pra ver os stories do nosso menino Pitanga. E é isso, a gente agradece a nossa produtora executiva Beatriz Queiroz e a nossa designer Bruna Schiavocello. É isso, obrigado e até semana que vem. Tá na hora do cocoricó, de dizer que frango tá contaminado. Tereza no mapa, tá na institucional. Cocoricó! Nosso PIB é pequeno demais pra nós dois. Pagando 30%, ainda criticam. Caralho, moleque. Já tinha que entrar a musiquinha do menino Ney. Sente a vibe, sente o pique, vai na vibe, solta o beat. Ei. Oh! Foi!